porta da tenda que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: na verdade gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo de vida, da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: não ri, porquanto temeu. E ele disse: não digas isso, porque te riste. E levantaram-se aqueles varões dali e olharam para a banda de Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando-os. Até aqui, diga. Obrigado, Senhor Deus, uma vez mais pela palavra, e pedimos: fala conosco essa noite, uma vez mais, em nome de Jesus. Amém. Tome o seu assento, louvando o nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, último domingo do ano de 2025, eu só consigo me lembrar desse ano das bênçãos, das vitórias que nós tivemos. Das lutas, se não formos lembrar das lutas, nós lembramos geralmente das maiores lutas. Mas se for pedir para você lembrar de uma luta aí que você passou no ano 2025, Deus já apagou na sua memória há muito tempo. Porque uma bênção de Deus, uma bênção de Deus, amados, cobre aquela multidão de lutas que nós passamos. Senhor, aleluia, glória a Deus. E louvamos a Deus por isso. Pelo tempo que o Senhor nos concedeu de vivermos e vivenciarmos todas as lutas, os problemas, todos aqueles picuinhas, tudo quanto nos faz crescer e não diminuir na obra do Senhor nosso Deus. Se 2025 foi desafiador para cada um de nós, o que será, irmãos, no ano de 2026? Se chegarmos em 2027, o que será em 2027? Se chegarmos em 2028, meu Deus, daqui para frente nós entendemos, sabemos que vai só funilando, irmãos, vai só apertando. Daqui por diante, concluir-se-á com certeza mais algumas partes da palavra de Deus, o livro de Apocalipse, e o crente, irmãos, que tem intimidade com Deus, não tem por que temer, porque nós sabemos em quem nós confiamos, nós sabemos para onde nós estamos indo e também a quem nos chamou. O Senhor cuidará de nós até o dia que nós chegarmos no reino dos céus. Amém. Diga amém. Então nós estamos em passagem na terra, nós estamos aqui como peregrinos na face da terra. E recordo acerca de um irmão missionário americano, em que esse irmão, ele observou quando no aeroporto em que ele chegou, estava chegando alguns irmãos ali de outros países como missionários. Mas aqueles irmãos de outros países chegaram com tanta alegria, foram recepcionados com faixas e tanta alegria, que na verdade aquele irmão, ele e uma das esposas chegaram e o irmão tinha alguém para recebê-lo, para levá-lo para o hotel. E chegando no hotel, ele ficou tão triste que comentou com a esposa: poxa, esposa, eu fico alegre por aquele missionário que chegou do campo e tinha tanta festa para ele, e ver a forma como os irmãos recepcionaram com alegria, e nós chegamos aqui e chegamos no hotel e não teve sequer uma boa recepção, aquela recepção calorosa e alegre para nos recepcionar. E a esposa disse a ele: sabe por quê, minha esposa? É porque ainda nós não chegamos em casa. Quando nós chegarmos em casa, lá vai ter festa para nós. Lá vai ter galardão, uma grande mesa posta, todos nós assentados ali, irmãos. E a palavra de Deus nos diz que o Senhor Jesus pessoalmente servirá a cada um de nós. Glória a Deus. Não haverá mais dor, mais morte, tristeza,
não haverá mais tribulação, a Deus luta para sempre, não haverá mais morte, irmãos. Não haverá mais angústia, separação, não. Aqueles que morreram no Senhor, nós o iremos reconhecê-los. Nós iremos abraçar aqueles irmãos. Você irá conhecer Abraão, Isaac, Jacó, mas em primeiro lugar eu quero conhecer o meu Senhor Jesus, aquele que morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Glória a Deus. Quem poderia imaginar que nós hoje estaremos aqui falando de Jesus por ter morrido em nosso lugar naquela cruz, dura cruz do Calvário. Amados, é impossível nós falarmos de Gênesis, falarmos de Abraão, sem que nós lembremos acerca do pai da fé, um homem que teve uma fé inabalável no Senhor nosso Deus. E é assim que nós vivemos. Nós estamos saindo de 2025, entrando no ano 2026, debaixo da fé, com fé, esperando que o Senhor será conosco também no ano de 2026. 2026 vai ser um ano de muitas bênçãos para nós crentes. Diga amém por isso. Amém. Muitas bênçãos. Mas cuidado com as bênçãos que você vai receber. Longos anos servindo a Deus, para dizer a verdade para os irmãos, eu ouvi que as bênçãos desviam mais crente do que o diabo. Nem o diabo tem tanto poder para desviar um crente como as bênçãos fazem. A bonança, a bênção. O crente, quando ele recebe a bênção, irmãos, e ele toma no seu coração algo chamado soberba, a soberba procede à queda. O diabo não faz nem faz trabalho. Quando ele sabe que aquele crente vai receber uma bênção e o crente não está preparado para isso, ele deixa simplesmente receber. Ele tem certeza que aquele crente vai se esborrachar porque não sabe cuidar da bênção. E nós temos que tomar muito cuidado com isso no ano que vem, porque as bênçãos virão. Cuide bem da bênção que Deus vai lhe conceder e não se desvie por causa dela. Do que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O texto que nós lemos aqui, irmãos, a pessoa de Deus, ele vai à tenda de Abraão. Dá para você imaginar uma coisa dessa? Podemos dizer a verdade, amados, quando você lê o capítulo 18, versículo 1, depois apareceu-lhe o Senhor nos cavalhais de Mamre, estando ele assentado à porta da tenda. Aqui é o primeiro culto em que nós vemos Deus vindo ser cultuado. O culto, irmãos, não é para nós recebermos bênçãos. O culto é para Deus. Deus, ele tem que ser servido da melhor maneira possível. Quando ele nos abençoa em um culto, é porque a sua misericórdia esteve presente entre nós. Quantos de nós entramos na igreja, recebemos promessa, e a promessa não chegou até o dia de hoje? É porque Deus tem o dia certo para cumprir a bênção. Note, amados, que no versículo 1, Deus fala com a pessoa, o texto que nos diz, que o Senhor aparece nos cavalhais de Mamre. Abraão levanta os olhos, e eis 3 varões em pé, junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra. Abraão, então, ali, ele chamou aqueles homens para que entrassem em sua tenda. Meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Ele vai até a pessoa de Sara e fala com as suas servas: olha, traga-se agora um pouco de água, lavai os vossos pés, recostai-vos debaixo desta árvore, e trarei um bocado de pão para que esforceis o vosso coração, depois passareis adiante, porquanto isso chegastes até o vosso servo. Eles disseram: assim faze como tens dito. Dá para você entender uma coisa dessa, irmãos? Deus sendo servido por um homem. Olha a humildade desse nosso Deus. Olha a singeleza de coração desse nosso Deus. Deus se achegando à tenda de um homem. Deus se achega à tenda de um homem pecador, um homem com falhas. O pai de Abraão, irmãos, ele fabricava ídolos. Era um homem idólatra.
Ainda assim, Abraão, ele esperou, confiou no Senhor. E a pessoa de Abraão correu, falou com a pessoa de Sara: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e bolos. E correu Abraão às vacas, ele foi às vacas, e tomou uma vitela tenra e boa, e deu-a ao moço que a pessoa tinha preparado. Tomou manteiga e leite e a vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles. E ele estava em pé, junto a eles, debaixo da árvore, e comeram. Que coisa maravilhosa! Olha a forma, irmãos, a que Abraão serviu e cultuou a Deus. Olha a forma sublime que esse homem teve para servir a Deus. Ele foi tirar o leite de suas vacas e ali servir a pessoa do Senhor nosso Deus. Não sabemos nem se era hora de estar ali no engenho para tirar leite das vacas. Todavia, ainda assim, ele foi. Certa vez, quando eu estive ali em Minas Gerais, numa fazenda, e o senhor Dequinha falou comigo: amanhã, menino, eu vou tirar leite da vaca, se você quiser ir comigo, você leva a caneca, eu vou levar uma garrafinha de café para você coloca embaixo na teta da vaca e é só se tomar, saber que delícia que é. E fomos lá, irmãos, 4 horas da manhã. Estávamos nós subindo para o curral, 4 horas da manhã. Ele com um banquinho, pegou aquele banquinho, colocou aquela cordinha, baixou. E falou: menino, vem cá, tenta você. E eu falei: então eu vejo isso nos filmes, é algo tão fácil, tirar um leite da teta da vaca. E já foi lá, eu peguei lá, apertei, a mesma coisa que não, dá um pingo de leite. Eu falei: não é possível. E puxava em nada, e as 2 mãos em nada. Foi quando ele sentou-se, ele falou: menino, isso aqui tem que ter habilidade. Ele colocou, no que ele colocou a mão, fez aqueles guichos. Foi impossível. Colocou aquele balde no meio das pernas e encheu aquele balde. Eu falei: colocou assim, quase que pela metade. Ele foi para outra vaquinha, já encheu, já colocou minha canequinha embaixo, eu tomei e falei: maravilha. Eu fico pensando na pessoa de Abraão, não sei que horas era aquilo, mas Abraão conseguiu arrumar leite. Olha a forma agradável, irmãos, que Abraão arrumou para agradar a Deus. Nós estaremos dentro em breve entrando no ano de 2026. Você não poderá e não deve e não deverá entrar no ano de 2026 da mesma forma como você entrou no ano de 2025. Deixa toda a tranqueira, irmãos, para trás. Deixa tudo que não presta para trás. Todo aborrecimento que você teve em 2025, está tendo, deixe para trás e entre no ano de 2026 já com o coração, olha, refrescado pela misericórdia de Deus, com a graça de Deus. Porque quem cultua a Deus tem manteiga para dar, irmãos. Quem não cultua, muitas das vezes, vai ter uma pimenta, um pimentão, vai ter alguma coisa para arder, mas no Abraão se viu justamente leite na vitela. Serviu para a pessoa do nosso Deus manteiga. Aí depois, lá na frente, no capítulo de número 19, Deus livra a pessoa de Ló e de sua família da destruição que ele estaria mandando sobre Sodoma e Gomorra. Quando nós adoramos antes, Deus livra a nossa família depois. Glória a Deus. Aleluia. Deus livrará os seus filhos, a nossa descendência. Deus guardará a nossa família. Guardar o nosso tempo. Quando você adora hoje, irmãos, amanhã pode ficar tranquilo. Deus preparará tudo para que você entenda de que Ele recebeu a sua adoração. Recebeu a sua adoração. Em seguida, irmãos, nós observamos aqui que Deus, quando recebe a adoração, Ele chama a pessoa de Abraão e fala: Abraão, você vai ter um filho. O assunto era entre Deus e Abraão, mas Sara estava lá de ouvido em pé. Você não viu aquelas mulheres que quando o marido está conversando, a mulher está de ouvidinho em pé? Sarai era uma dessas, ou Sara era uma dessas. O que Deus estava conversando com Abraão, ela ficava ouvindo. Abraão, você vai ter um filho
Quando eu voltar na Tim daqui a 9 meses, Sara, por sua vez, seria eu, por acaso, daria um filho. Que isso. Todavia, irmãos, Deus ouviu o riso dela, dentro do coração. Tem coisas que Deus escuta, irmãos, mesmo sem você falar. Existem surpresas no seu coração, expectativas nos nossos corações, que Deus escuta mesmo sem você falar. Inquietações, problemas, tristezas, às vezes um pouquinho de falta de fé, às vezes um pouquinho de desequilíbrio. Deus, Ele consegue decifrar exatamente o que passa dentro dos nossos corações. Ele sabe que nós somos fracos e falhos, e às vezes as nossas ideias, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, às vezes parece que é Deus que está falando, mas não é Deus que está falando. Às vezes pensamos que estamos agindo segundo a vontade de Deus, mas não estamos agindo segundo a vontade de Deus. Existe aquela palavra, irmãos, que diz assim: estou sem eu sentir paz em meu coração. Isso é o maior dos erros de um crente, ao dizer: eu sinto paz em meu coração ao tomar essa decisão. A Bíblia diz que enganoso sobre todas as coisas é o coração. Quem o conhecerá? O fato de eu sentir paz no coração, por eu ter dinheiro suficiente para comprar um carro novo, não quer dizer que Deus esteja aprovando que eu vá comprar um carro novo. O fato de eu ter paz no coração não quer dizer que eu tenho que ir comprar uma casa nova. O fato de eu ter paz no coração não significa necessariamente que eu tenha que dar o meu coração para alguém em namoro, em noivado, em casamento, ainda que no meu coração diga que é o tempo. Nós esperamos o tempo de Deus. Amém. E quando o tempo de Deus chega, irmãos, é implacável. E como sentir paz? Como saber se Deus falou ou se Deus não falou? Adore a Deus em primeiro lugar. A nossa carne tem medo de perguntar a Deus se é da vontade dele. Você sabia que a nossa carne tem medo de perguntar a Deus? Procure ver as nossas, vamos colocar as nossas decisões. De todas elas, quais foram as decisões que nós tomamos, cujo nosso coração, nós colocamos essa decisão em oração, em consagração, pedindo a Deus que falasse conosco. E quando acontece, irmãos, de tomarmos uma decisão, e a decisão não funciona, mas Deus não mandou, mas Deus não fez, mas Deus não falou, significa que quem falhou fomos nós. Deus não falha, Deus não erra. É impossível o nosso Deus errar, irmãos. A nossa bússola, ela é a palavra do Senhor, nosso Deus. Ela tem que ser a nossa bússola. É esperar com paciência no Senhor. A pessoa de Davi, um guerreiro de Deus, um homem de Deus, um rei reverenciado até o dia de hoje em Israel. Ainda assim, Davi pergunta a Deus: sabe, eu encontro esses meus inimigos? E Deus fala: pode sair, porque já entreguei todos eles nas mãos, não vai sobrar um. Eu entregarei todos eles ao fio da sua espada. Mas quando Davi termina de matar aqueles inimigos, vem mais um monte. Deus, eu saio contra eles agora, porque eu estou com sangue nos olhos. A espada já está aqui, eu tremendo na mão. Diz a palavra de Deus que Davi matou tantos seus inimigos que a espada lhe apegou a mão. Ele não conseguia largar a espada, irmãos. E ali estava, significa que até o sangue, quando escorreu ali para o cabo da espada, e virou aquele glue, virou aquela cola, nem abrir na mão caía a espada. Eu saio a peleja, eu fico. Deus fala: Davi, fica. Fica. E espera eu te dar um sinal. Fica debaixo da copa dos amoreiros, Davi.
eu sacudirei a copa das amoreiras, e quando você ver a copa das amoreiras balançando, pode sair a peleja, porque eu já venci os seus inimigos, é só vitória. Eu já fui à sua frente. Glória a Deus. Davi simplesmente, irmãos, esperou no Senhor nosso Deus. Em 2026, aprendamos a esperar mais do Senhor do que esperar mais de nossa força, esperar mais de nossa inteligência, de nossa sabedoria, em nosso trabalho. Porque o trabalho hoje nós temos, amanhã poderemos não ter. Temos saúde hoje e amanhã. Estou vivo agora, mas daqui a 2 minutos. Não sabemos o que irá acontecer, irmãos. Mas o Senhor, nosso Deus, é tudo que nós temos. Deus é tudo que nós temos. Esteja você rico ou sem dinheiro. Esteja você com $1 milhão aí de dólares na sua conta ou com menos de 100. Esteja você com saúde ou sem saúde, Deus está conosco todo momento, irmãos. Basta você adorá-lo na beleza da tua santidade. E nada poderá, irmãos, ou deve também, irmãos, impedir você de cultuar e adorar a Deus. Não negocie o seu culto a Deus de forma alguma. Não negocie o seu culto a Deus. Deus se sente ofendido com isso. Houveram irmãos nossos na Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, que dariam tudo para terem a oportunidade que hoje eu e você estamos tendo agora, aqui neste momento, para cultuar a Deus. Oxalá que Paulo tivesse a oportunidade de ouvir o que nós louvamos aqui hoje. Paulo, na verdade, embaixador de prisão, ele diz que louvava a Deus nas prisões, pés amarrados, mãos amarradas, escuridão, frio, calor, baratas, ratos, a pão e água. E lá estava nosso irmão glorificando a Deus, exaltando a Deus. Um doutor da lei, um homem culto, um homem cheio do Espírito Santo, um homem que conversou com Jesus e aprendeu de Jesus, lá na cadeia, lá embaixo, irmãos, adorando a Deus. Qual o tipo de louvor que nós iremos apresentar ao Senhor no ano que vem? Como você encarar em 2026? Nós temos muitas promessas, e por que não dizer, irmãos, que nós temos muitas ideias, muitos planos. Se você for observar, você acaba vendo que os seus meses já estão tomados. No mês de janeiro eu farei isso, no mês de janeiro, fevereiro também. Até junho nós já temos já o mês todo tomado. Agosto para lá, acabou-se o ano. Nós temos planos e projetos para tudo. Mas onde está a pessoa de Deus em nossos planos e em nossos projetos? Se você não colocou Deus em 2026 em seus projetos, Deus não pode estar contigo nisso, irmãos. Paulo pagou um preço imensurável para que nós pudéssemos ter as suas cartas em nossas mãos, e nós observamos que o cuidado que ele teve com a igreja, a pessoa de Pedro, que entregou a sua vida, aqueles irmãos que foram lançados aos leões, às feras, adorando a Deus em todo o tempo. Irmãos, nós não podemos entrar no ano de 2026 sem convidar Deus para entrar conosco. Nós teremos que ter Deus em todo o tempo, para que o Senhor possa nos ajudar, a nos sustentar, para que nós possamos entrar crente em 2026 e sairmos dele mais quentes do que nós entramos, em nome de Jesus. Amém. Qual é a forma que nós estamos servindo a Deus? Qual é a maneira que nós estamos apresentando ao Senhor nosso Deus o nosso sacrifício, o nosso culto racional? A pessoa de Abraão serviu a ele com certeza, irmãos. Naquela época era o melhor que ele tinha.
o melhor que ele tinha, ele serviu para a pessoa do Senhor nosso Deus. O melhor que ele tinha, ele colocou diante do Senhor. Nós temos um culto a oferecer àquele que nos trouxe, que nos chamou. Pastor, por qual razão que eu devo cultuar a Deus? Vamos cultuar porque Ele é vivo, irmão. Nosso Deus, Ele é vivo. Glória a Deus. Ele conhece todas as coisas. E Deus nos surpreende. Às vezes, sem você perceber, Deus lhe concede bênçãos, lhe concede vitórias, porque Ele está querendo chamar a sua atenção para algo muito especial, que Ele é digno de toda honra, toda glória e louvor. Ou seja, isso é adoração, isso é culto, irmãos. Isso é culto. E cultuar a Deus, amados, exige de nós, sim, um certo sacrifício. Não se podia cultuar a Deus de qualquer maneira. No Antigo Testamento, para cultuar a Deus, tinha que ter altar e oferenda e fogo. No Antigo Testamento, se não houvesse altar de pedras, se não houvesse um cordeiro, se não houvesse fogo, como é que Deus iria se manifestar através do culto? E foi isso que aconteceu com o povo de Deus. Jezabel matou todos os sacerdotes de Deus, todos os levitas, foi matando um por um, sem dó nem piedade. Satanás observou e falou: pronto, a partir de hoje acabou o culto. Se não tem sacerdote, não tem culto. Não tem levitas, não tem templo. Acabou-se o culto, não tem mais como cultuar a pessoa de Deus. Pronto, já era. Veja bem, irmãos, Deus escolheu Israel para que Deus apresentasse Deus a ele para o povo. E agora acabou-se. Mas diz a palavra de Deus que sobrou um homem que ainda adorava a Deus, e sobrou este homem, sumo sacerdote. E quando ele levanta as pedras, ele tira a cinza do altar. Irmãos, cinza do altar é necessário tirar, porque se tiver cinza, não pega fogo, irmão. Tira a cinza do coração, tira a tristeza do coração, tira a mágoa do coração. Nós somos muito birrentos às vezes. Nós somos muito sentimentais para muitas outras situações. É interessante ver nossos filhos brigando um com o outro, às vezes brigando até com um amiguinho que ele conheceu no parque aquela hora. Acabou de conhecer. E às vezes está ali com um docinho, não. Reparte com o amiguinho, não é assim que nós falamos? Não, reparta com o amiguinho. Mas mãe, reparta com o amiguinho agora. Aprenda a dividir. A menina veio chorando, vai lá, toma. Bateu no amiguinho? Abraça o amiguinho. Aprenda a amar o amiguinho. Faz isso no adulto. Nós temos que ensinar hoje, através da Bíblia, que o crente precisa aprender a dividir. Adultos. É da boca das criancinhas que sai o perfeito louvor. Porque o que acontece com eles, às vezes, eles brigam lá atrás, quando chegam aqui na frente, está tudo certo. Já estão louvando a Jesus, um canta em inglês, outro canta em português, e por aí vai. Chegam lá atrás, já estão se dando um ao outro. E nós, muitas das vezes, não se damos nem mesmo com nossos próprios familiares. E são eles que precisam e carecem de salvação, irmãos. Nós somos a Bíblia aberta, que nossos filhos, a nossa família, precisam ler, olhar para nós, e quando eles falarem contra nós, Deus fala assim: fica tranquilo, isso não é verdade não. Lá na frente eles vão entender. Lá na frente eles entenderão isso daí. Fica tranquilo, não se preocupe, porque eu sou contigo. Nós aguardamos o Senhor. Abraão, irmão, ele foi chamado o pai da fé, mas como Deus provou esse homem? Como Deus provou a fé, a conduta deste homem? E por que não dizer que cada um de nós que estamos aqui nesse momento, irmãos, nós temos uma fé que só Jesus.
para você chegar aqui hoje, sair da onde você saiu, meu amado irmão. Do bairro que você morava no Brasil. Lembra de onde você estava antes? Por favor, em nome de Jesus. Lembra de onde que Deus te tirou, irmão. Lembra de onde o Senhor te trouxe. Quem era você? Não, pastor, era uma pessoa pastor, você não é uma pessoa muito importante. Eu era um doutor, muito conceituado nos Estados Unidos, lá no Brasil. Está fazendo o que aqui, irmão? Isso não conta mais. Você atravessou o Jordão, filho. Tu chegou aqui. Aqui, meu amado irmão, é nós. Aqui é o lugar que papai e mamãe não vê o filho chorar. Se não estiver com Jesus, irmão, sofre. E sofre muito. Aqui é o lugar que você depende exclusivamente de Deus e de mais ninguém. Se você chegou aqui como um ateu, meu amado irmão, daqui a pouco está falando, eu sou ateu, graças a Deus. Porque terá que acreditar em Cristo Jesus de uma forma ou de outra, porque aqui é só Deus para nos dar graça e sustentar-nos a cada dia que passa. A pessoa de Abraão teve que aprender isso no deserto. E nós estamos aqui num paraíso chamado Hawaii, mas para muitos de nós, irmãos, é um deserto. É um deserto da família. É um deserto estar longe do seu país. É um deserto estar longe do papai, longe da mamãe, longe do irmão. E principalmente nessa época de Natal, meu amado irmão, você vê a foto dos familiares do Brasil, a mesa repleta, só falta você. E quando eles mandam mensagem é assim, ó, só falta você aqui. Só falta você. E você vê aquela alegria, e muitas das vezes você nem consegue ver ou vê-los festejando lá. E por que não dizer, irmãos, que Deus está provando a nossa fé justamente nessa época de Natal. E daqui a pouco chega um ano novo, e o coração vai apertando. E quando Deus toma um dos nossos queridos no Brasil, você não pode ir lá, primeiro vem o senso de culpa, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Acho que não foi justo. Eu deveria ter estado aqui, eu passei por isso, irmãos. Mas existem momentos que Deus simplesmente, entenda, Deus, Ele fecha realmente a porta. Deus fecha a porta. Por que, pastor? Não sei. Existem respostas que eu não tenho, eu só passo por elas. Existem dores, irmãos, que nós passamos por ela, mas veja bem, eu não entendo Deus, mas eu o amo. Eu achei lindo. A devocional do nosso irmão, presbítero Ilan, quando ele falou sobre a pessoa de Jó e a sua esposa, algo que eu jamais tinha percebido na Bíblia. Ele falou que Deus levou todo mundo, levou os filhos, levou as filhas, só não levou a esposa, foi o Espírito. Por quê? Porque a Bíblia fala que o marido e a mulher são mesmo porque depois Deus multiplica tudo, só não multiplica os filhos, porque os filhos estavam vivos com Ele. Eu achei interessante, Moina, quando você falou isso, porque me abriu, realmente falei, que coisa, eu vou levar para a vida isso. Ficou a esposa com ele, porque os dois é apenas um. Parece Deus dizendo assim, olha, se eu levar essa mulher, vou ter que levar você também, não. Dá para entender Deus, irmãos? Nós não conseguimos. Mas nós cultuamos a Ele. Existem pessoas que às vezes ficam revoltadas contra Deus. Não conseguem entender Deus. Mas quem somos nós para entrarmos na mente de Deus, amado irmão? Para interpretar o Senhor Deus, filho.
Quem somos nós para falar com o Senhor? Senhor, eu não aceito isso, eu não aceito aquilo. Quem somos nós? É mais fácil você aceitar a vontade de Deus em sua vida e entender, Deus te colocou aqui com um propósito, e quanto o propósito de Deus não se cumprir, ninguém te lançará a mão para te fazer mal, porque Deus tem um povo aqui nessa terra, ao qual Deus quer usar você poderosamente para salvar em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Descansa no Senhor, cultue ao Senhor teu Deus. Eu coloquei um propósito no meu coração de entrar 2026, irmãos, para cultuar a Deus melhor do que eu estou saindo agora em 2025. Cultuar a Deus muito melhor, servir a Deus em primeiro lugar e servir a cada um dos irmãos melhor em nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, irmãos, Ele nos blinda contra muitas coisas. O homem de Deus, a mulher de Deus, precisa aprender a conviver com fatalidades espirituais, contra ataques espirituais. Nós precisamos aprender, irmãos, a receber muitas das vezes aquela seta que o diabo lança contra nós e usarmos o escudo da palavra de Deus. Quantas palavras são lançadas contra você, contra nós? Quantas palavras são lançadas contra a sua alma? Porque você muitas das vezes não crê na palavra de Deus. Deus tem propósito, irmão. O Senhor Deus, Ele sabe o que está fazendo. O Senhor te colocou aqui, com seus pés aqui. Descansa no Senhor. Aquieta o teu coração. Acalma o teu coração. Diga a tua alma, acalma a alma. Acalma. Psicólogo não consegue acalmar a alma. Terapeuta não acalma a alma de ninguém. A única pessoa que pode acalmar a alma é você, acalmando a sua alma. Conforme disse o salmista Davi: acalma minha alma dentro de mim. Espere em Deus, porque ainda eu o louvarei na sua salvação. Aleluia. Quando 2026 eu vou chegar em momento, os dias tenebrosos, diga a tua alma: descansa no Senhor. O Senhor que cuidou de mim em 2025 cuidará também em 2026. Acalma a tua alma. O Senhor cuidará de nós, irmãos. Ele cuidará de